anos caminhavam com Jesus, andavam com ele, mas naquele momento eles tiveram sentido na pele uma fraqueza. A esperança havia acabado, há 3 dias e nada aconteceu o que ele falou. Eles estavam saindo de Jerusalém, onde tudo tinha acontecido, se afastando da cidade deles lá, porque com certeza eles disseram: aqui eu não vou ficar mais, aqui não tem mais nada para a gente, o que a gente esperava acontecer não aconteceu. E aí eles iam naquele caminho. E aí, irmãos, eu vejo nessa palavra Jesus se colocando ali, ao ladinho deles, né, juntinho. E a tristeza, a decepção, a frustração era tão grande que os olhos deles estavam como fechados, estavam tapados ali. E quantas vezes nas nossas vidas também a gente tem esse sentimento, que a gente não vê perspectiva, a gente não vê solução para o problema, a gente se angustia, a gente chora, se debate, pergunta se cadê o Deus. Outras pessoas às vezes perguntam: cadê o seu Deus? O seu Deus não fez, não vai fazer, você não pediu, você não orou. E às vezes a gente se frustra com isso, irmãos. Às vezes a gente se entristece o nosso coração e a gente não percebe Jesus ao nosso lado, mas Ele está a todo momento ali do nosso lado. Ele não se afasta, Ele não nos deixa, Ele está todo instante ali. Mas nós somos humanos, né? Nós temos também as nossas fraquezas, nós temos o nosso momento. Às vezes a gente não entende por que está acontecendo aquilo na vida da gente, por que um luto, né? Porque às vezes o Senhor tira um filho da gente, um irmão, um parente, que a gente nem esperava, e a gente fica como decepcionado, a gente fica como esses discípulos, irmão. A gente fica com os olhos tapados, desacreditados. Mas aqui, nós vamos ver no texto, que Jesus se aproximou deles. Jesus, quando chegou para eles e perguntou: por que estáis tristes, né? Jesus sabia porque ele estava triste, né? Jesus sabe todas as coisas, irmão. Por que ele perguntou? Por que ele perguntou? Por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Parece que ele fez de bobo ali, né? Mas porque Jesus quer que a gente fale. Jesus quer que a gente se expresse. Afinal de contas, nós não somos robôs manipulados com controle remoto, não. Nós somos inteligentes, nós somos capazes, nós temos um pensamento, nós temos Deus, nós temos o Espírito Santo. E Ele quer que a gente fale. Lembra quando Ele passou pelo caminho e viu aquele cego de Jericó? Imagina que ele não sabia que o cego queria. Ele disse: que queres que eu te faça? E o cego Bartimeu disse que eu veja. É claro que Jesus sabia, Jesus sabe tudo, irmãos. Mas Ele quer que a gente fale. Ele quer que a gente abra a nossa boca. Abra a tua boca que eu encherei, diz a palavra de Deus. Ele quer que a gente se expresse. Ele quer que a gente fale com Ele o que a gente necessita, né? E o Senhor te pergunta nessa noite: o que é que você precisa, meu irmão, minha irmã? O que é que você quer que eu te faça? Se você está triste, por que você está triste? Se você está angustiado, por que você está angustiado? Se você está decepcionado com alguém, por que você está decepcionado? Coloque a esperança no Senhor. Abre os olhos e leve o pensamento em Deus, em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele não te deixa, não te deixará. Jamais Ele te deixou. Às vezes nossas fraquezas, a gente pensa que o Senhor se afastou de nós, mas Ele não se afasta. E continua perguntando. E eles começam a falar: é só você que é o estrangeiro aqui? Por acaso você não é dessa cidade? O Senhor não está aqui para saber o que aconteceu nos últimos dias? Que o nosso mestre que falou que ia acontecer isso e aquilo outro, e nada aconteceu, né? Os discípulos falando com Jesus, contando os fatos, né? Jesus ali do lado, sabendo de tudo, irmãos, que estava se passando, mas querendo ouvir da boca deles o que eles estavam sentindo, qual era o sentimento deles, por causa daquela razão, daquela tristeza, daquela angústia. E ele continuou dizendo, né, quais o acontecimento, e eles foram falando, e no versículo 21 ele diz assim: nós esperávamos, ou seja, o passado, nós esperávamos que ele remisse Israel, mas agora já faz 3 dias e nada aconteceu. Olha como que a expectativa deles estava frustrada, olha como que eles estavam decepcionados com a situação. Esperávamos, né, no passado, ele falou, ele fez, mas ele dizia que ia fazer e nada aconteceu, né? E aí, continuando, eles disseram: é verdade que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, a quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o corpo, voltaram dizendo também que tinham visto a visão que ele vive. Aquelas mulheres que foram de madrugada lá no túmulo, irmãos, a qual ele se colocou ali
a quem vocês procuram? Vocês estão procurando o que vive dentro dos mortos? Jesus falou com ela. E elas se maravilharam. E nem assim eles acreditaram, porque os outros foram e não viram nada. Então eles também saíram desacreditados do que aquelas mulheres falaram. Isso eu aprendo, irmãos, que nós devemos ter nossas experiências pessoais com o Senhor. Nós não podemos viver de experiência dos outros. Nós não podemos viver de testemunho de outras pessoas. Nós temos que viver as nossas próprias experiências. Elas tiveram a experiência dela e eles não acreditaram. Eles estavam completamente desacreditados de toda aquela situação. Então nós devemos ter o nosso relacionamento íntimo com o Senhor. A palavra de Deus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora ao Senhor que Ele te ouvirá. Tenha seu próprio relacionamento com o Senhor, tenha sua própria experiência. Não seja como os crentes que dizem por aí, crente 6 horas, né, que fala 6 horas por mim, 6 horas por mim, né? Dizem que é assim, né? Não podemos ser crentes 6 horas, mas nós devemos ter as nossas próprias experiências com o Senhor Jesus. Ele estava ali, presente, como pode, né? Ele estava ali, eles viveram com Ele, andaram com Ele, não reconheceram Ele naquele momento. A dor era grande, a angústia era grande, a frustração era grande, que os olhos deles estavam completamente fechados ali naquele momento. E eu quero dizer para os irmãos nessa noite, assim como aquelas mulheres tiveram aquela experiência, assim como aquelas mulheres foram lá, assim como aquelas mulheres viram os olhos dela que realmente Ele tinha ressuscitado, que você e eu também possamos ter essa experiência com o Senhor, que nós possamos ter tanta intimidade com o Senhor, que nós possamos ter a própria experiência, nosso próprio testemunho, aquele que vive na presença do Senhor, que busca o Senhor e tem um relacionamento, ele não vacila. A palavra de Deus diz em Tiago, né, que nós que ficamos para lá e para cá como uma onda do mar, aquele que não se firma no Senhor é como a onda que bate para lá e para cá, mas sabe que Deus diz que nada a gente consegue no Senhor que a pessoa for inconstante, né? Isso é ser uma pessoa inconstante. E quando a gente não tem uma experiência com Deus, quando a gente não vive o nosso testemunho pessoal, a gente se torna uma pessoa inconstante, querendo viver de experiências dos outros. Aí, muitas das vezes as pessoas se desviam. Por que desviam? Porque ainda não teve aquele relacionamento, aquela intimidade, aquela amizade ali grande com o Senhor, aquele testemunho vivo do Senhor, aquela experiência gloriosa que quando a gente tem, aqui mais para frente a gente vai chegar lá no ponto, né, que vai falar quando eles tiveram realmente os olhos abertos, né, a experiência de estar na presença